Olá, turma, tudo bem? Essa é a parte 2 do vídeo conjunção, verbo, frase, oração e período, que tem o objetivo de fazer uma introdução ao período composto. Bom, então no vídeo 1, nós fizemos uma revisão acerca da conjunção, tipos de conjunção coordenativas, que são 5, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Vimos um pouquinho de verbo, frase, oração e período, tivemos essa noção. Então, agora eu trago para vocês algumas atividades de fixação acerca daquele conteúdo. Vamos lá. Número 1. Sublinhe as conjunções e classifique-as. Bom, toda vez que nós vamos fazer um exercício, nós temos que nos atentar ao enunciado. Então, observe. O que é sublinhar? Sublinhar é passar uma linha embaixo, tá? Então, se estiver pedindo no enunciado sublinhe, você não pode circular, por exemplo. Você tem que passar uma linha embaixo, você tem que fazer um grifo, tá? Então, comece sempre observando atentamente o enunciado. Atenda aos comandos dele, ok? Então, vamos ler o exemplo ali. A merendeira fez macarronada e feijão. Bom, nós temos que localizar a conjunção dentro desse período. Vamos fazer aqui uma breve revisão, né? Cerca de período. O que é período? Período é aquele enunciado, aquela estrutura que tem um sentido completo. Ela começa com letra maiúscula, ela encerra com sinal de pontuação forte, né? Esse sinal de pontuação forte pode ser o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, reticências. Então, nós temos aqui: a merendeira fez macarronada e feijão. O início do período se dá com a letra maiúscula, então aqui A é a abertura do período. E o término, o fechamento do período é aqui, no sinal de pontuação forte. Nesse caso aqui, é o ponto final. Dentro desse período aqui, eu preciso verificar se tem uma ou mais conjunções. O que é a conjunção? A conjunção, ela está dentro da morfologia, das classes de palavras. Em língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras. Dentro dessas classes de palavras, temos as conjunções, que são aquelas palavras invariáveis, que têm o objetivo de ligar duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Então, quando eu leio esse período aqui, eu verifico que a merendeira fez macarronada e feijão. Veja que essa estrutura aqui, ela é uma conjunção que está agregando, que está adicionando, acrescentando um elemento. Então, eu já disse que a merendeira fez macarronada. Eu tenho um elemento aqui. Só que ela não fez só a macarronada. Ela fez macarronada e feijão. Então, temos aqui um segundo elemento, né? Então, essa conjunção, esse síndeto, esse conectivo, ele está adicionando elementos. Por isso, temos aqui uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Bom, vamos ver ali. Letra A. Não fez atividade em sala, nem a pesquisa em casa. Então, temos a abertura do período aqui, não fez a atividade em sala, nem a pesquisa em casa, fechamento do período. Certo. Qual que é a conjunção aqui? A conjunção é nem. Também tem o objetivo de agregar, de adicionar. Então, além de não ter feito a atividade em sala, que é o elemento 1, eu adiciono uma nova informação. Não fez ainda a pesquisa em casa. Portanto, a conjunção aqui é nem, e ela também é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Vamos ver a próxima. O iogurte parecia apetitoso, não obstante, estava vencido. Veja
Eu tenho aqui a abertura do período. O iogurte estava apetitoso. Começa aqui o período em o artigo definido, né? Masculino, singular. E o fechamento do período aqui, no sinal de pontuação forte, que é o ponto final. Temos aqui parecia, verbo parecer, estava, verbo estar. Tenho duas orações aqui de forma bem explícita, né? Essas duas orações, elas estão ligadas por um conectivo, por um síndeto, por uma conjunção. Essa conjunção é não obstante. Eu estou indo em uma linha de raciocínio. Veja que eu estou elogiando o iogurte, né? O iogurte parecia apetitoso. Não obstante, ó, eu estou indo em uma linha de raciocínio. De repente, eu mudo essa linha de raciocínio. Eu trago uma oposição, um contraste, uma ressalva, né? Então, quando eu estou indo em uma linha de raciocínio, de repente eu tenho uma oposição ali, um contraste, eu mudo essa linha de raciocínio, eu trato, nesse caso, de uma conjunção coordenativa chamada adversativa, que traz uma adversidade. Então, vamos lá. Conjunção coordenativa adversativa. Ok. Próximo. Vamos ver aqui. Camila sempre faz suas unhas. Logo, elas estão impecáveis. Abertura do período, né? Aqui com a letra maiúscula. Fechamento do período no sinal de pontuação forte. Tem aqui o verbo fazer, o verbo estar, duas orações. Então, eu verifico qual é o síndeto que está fazendo a conexão, que está sendo uma ponte entre essas duas orações. Camila sempre faz suas unhas. Estou indo em uma linha de raciocínio. Logo, elas estão impecáveis. Veja que eu estou indo em uma linha de raciocínio e eu chego a uma conclusão. Quando eu estou em uma linha de raciocínio e eu chego a uma conclusão, eu trato então de uma conjunção coordenativa conclusiva. Então, coloque aí. Conjunção coordenativa conclusiva. Próximo. Tião arruma carros, portanto, poderá me ajudar nessa situação. Mesma linha de raciocínio, tá, gente? Eu começo analisando ali a abertura do período. Aqui temos a letra maiúscula, encerramento do período no sinal de pontuação forte. Arruma, verbo arrumar. Poderá me ajudar. Portanto, poderá, o verbo poder. O que está ligando a oração 1 à oração número 2? A conjunção, o síndeto. Portanto, eu estou seguindo uma linha de raciocínio. Tião arruma carros. E eu chego a uma conclusão. Já que ele arruma carros, ele pode me ajudar. Essa conclusão, ela é antecedida por um conectivo. Esse conectivo é o portanto. Então, eu tenho aqui também uma conjunção coordenativa conclusiva. Ok. Quer queira, quer não, amanhã tudo será diferente. Quer traz uma ideia de alternância, né? Então, aqui tá bem tranquilo. Quer, ou, ora. Todas essas conjunções trazem ideias de alternância. Portanto, temos aqui uma conjunção coordenativa alternativa. Seja esforçado.
Pense, pois, em seu futuro. Aqui, pessoal, vamos observar com cautela a questão da conjunção. Aqui a abertura do período na letra maiúscula, o sinal de pontuação forte encerra o período. Seja esforçado, temos o verbo ser aqui, seja esforçado, né? Pense, pois, em seu futuro. Então, olha só. Seja esforçado. Eu achei o verbo ser aqui. Primeira oração. Pense, pois, em seu futuro. Olha só, o verbo pensar aqui. Vou circular. Pense, pois, em seu futuro. Veja que eu tenho aqui a conjunção pois. E aí você pode ficar naquela dúvida, né? Na aula anterior a professora falou que a conjunção pois, ela pode ser explicativa ou conclusiva. Eu preciso verificar qual é a posição dela dentro desse período, né? Se ela está antes do verbo da segunda oração, se ela está depois, se ela está entre duas vírgulas. Então, vamos verificar. Seja esforçado, oração número 1. Pense, pois, em seu futuro. Veja que o verbo pensar, ele está antes da conjunção. Essa conjunção, ela está entre duas vírgulas. Então, aqui, eu estou indo numa linha de raciocínio e eu chego a uma conclusão. Aqui, eu tenho uma conjunção coordenativa conclusiva, tá? A conjunção pois. Nesse momento aqui, na alternativa F, ela não é explicativa. Ela é conclusiva. Para ela ser explicativa, ela precisa anteceder o verbo da segunda oração, tá? E aqui não, ela está depois desse verbo. E está entre duas vírgulas. Então, temos aqui uma conjunção coordenativa conclusiva. Ok? Bom, vamos então para o exercício de número 2. Classifique as frases abaixo em frase nominal, frase verbal. Caso seja verbal, sublinhe o verbo. Frase nominal é aquela que não tem verbo. Frase verbal é aquela que tem verbo. Então, vamos focar no verbo, que é aquela classe de palavras que exprime um fato. Em geral, é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza ou outros processos, como já vimos na aula anterior, no vídeo anterior, ok? Vamos lá. Os livros ensinam e divertem. Temos aqui o verbo ensinar e o verbo divertir. É uma frase por quê? Porque é um enunciado que tem sentido completo. Essa frase tem verbo, portanto, eu tenho aqui uma frase verbal. Então, anote aí, frase verbal. Letra B. Vou alterar aqui. Tristeza e alegria não moram juntas. Moram, verbo morar. Se eu tenho aqui o verbo morar, eu tenho uma frase verbal. Anote aí, frase verbal. O cão é fiel a seu dono. É o verbo ser. Sublinhe, então, o verbo e coloque aqui, frase verbal. Aqui não, hein? Olha só, essa estrutura, ela não possui verbo. É um enunciado, tem sentido completo, não possui verbo, portanto, eu classifico como frase nominal. Próximo. Vamos lá. Por que falou desse jeito com ele? Olha só. Falou. É o verbo falar. Se eu tenho o verbo nessa sentença, eu tenho uma frase verbal. Ok, pode sim. Pode é o verbo poder.
Sublinhe, então, grife, né? Passe uma linha embaixo do verbo e escreva frase verbal. Gritei. Aqui eu tenho um enunciado de sentido completo. Gritei é o verbo gritar, portanto, eu coloco aqui frase verbal. Gritou, como se fosse um diálogo aqui, né? Gritou é o verbo gritar no pretérito, né? A ação já aconteceu. Então, eu coloco aqui frase verbal. Primeiro eu sublinho, né, esse verbo. Na sequência eu escrevo frase verbal. Próximo. Nossa! Muito bacana isso, hein? Essa estrutura aqui não tem verbo. Já vou destacar aqui para vocês, frase nominal. Felicidades ao casal de noivos. Também não tem verbo, frase nominal. Bem-vindos, queridos amigos. Também não temos verbo. Então, as três últimas alternativas são frases verbais. Então, anote aí. Desculpa, frases nominais. Então, frase nominal, na letra I. Frase nominal, na letra J. E frase nominal. Opa. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Isso. Frase nominal na letra K. Tudo bem até aqui? Vamos então para o próximo exercício. Leia as frases abaixo, coloque FN para frase nominal ou FV para frase verbal. Sublinhe as conjunções e circule os verbos, se for o caso. Por que tá aqui se for o caso? Bem, se for uma frase nominal, ela não vai ter verbo. E ela pode ser uma frase verbal sem conjunção, né? Então, vamos analisar cada uma das estruturas solicitadas ali no enunciado, ok? Vamos lá, vamos começar fazendo as análises aqui. À tarde, o tempo escureceu e uma forte chuva castigou a cidade. Escureceu. Eu preciso circular os verbos. Escureceu é o verbo escurecer. Representa aqui, ó. Nesse caso, o tempo escureceu é um fenômeno, né, da natureza. E uma forte chuva castigou, o verbo castigar. Bom, se eu tenho aqui escureceu e uma forte chuva castigou a cidade, eu tenho duas orações. E nesse caso, elas estão ligadas pelo síndeto, pela conjunção, pelo conectivo e. Eu preciso sublinhar a conjunção e. Essa conjunção, ela está adicionando elementos. O tempo não apenas escureceu, como também aconteceu uma forte chuva e essa forte chuva castigou a cidade. Então, essa conjunção aqui está adicionando elementos. É uma conjunção coordenativa aditiva. Tem, então, uma frase verbal, né? Então, coloque aqui, FV, frase verbal. Não só uma, né? Eu tenho duas nesse período, duas frases verbais. O deputado não compareceu à reunião, nem justificou sua ausência. Compareceu, verbo comparecer, justificou, verbo justificar. Eu tenho aqui duas orações que são ligadas pela conjunção nem. Então, além do deputado não comparecer à reunião, ele não justificou. Essa segunda oração está sendo adicionada à primeira, ali está acrescentando, traz uma ideia de acrescentamento, de adição, né? Então, essa conjunção, nem, ela é uma conjunção coordenativa aditiva, e aqui também eu tenho uma frase verbal. Aliás, duas, né? Duas frases verbais, duas orações. FV. Os pescadores prepararam o barco e enfrentaram o mar agitado. Prepararam, verbo preparar.
Enfrentaram, verbo enfrentar. Temos aqui a conjunção e, conjunção coordenativa aditiva. A minha resposta fica como FV, frase verbal. Olha a presença de verbos aqui dentro deste período. FV. Ela se indignou com a ofensa, porém manteve a calma. Indignou, verbo indignar. Manteve, verbo manter. E esse porém aqui é o conectivo que está ligando as duas orações. Então, eu tenho um período aqui, começou com a letra maiúscula, encerrou aqui com sinal de pontuação forte. Dentro desse período, eu tenho duas orações que estão ligadas pelo conectivo porém. Estou seguindo uma linha de raciocínio. Ela se indignou com a ofensa, porém manteve a calma. Veja, eu estou indo numa linha de raciocínio e de repente eu trago um contraste, uma oposição. Aqui eu tenho uma conjunção coordenativa adversativa. A resposta é frase verbal, porque eu tenho aqui duas orações, eu tenho dois verbos, né? Então, não pode ser frase nominal. Tem a presença do verbo aí. Oba! Refrigerante! Frase nominal. Por quê? Eu não tenho verbo nessa estrutura, né? Eu não tenho aquela classe de palavras que representa uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, outros processos, que está situado no tempo, não tenho. Então, frase nominal. O texto tem vários erros. O texto tem vários erros, portanto, passará por uma revisão. Tenho aqui tem, que é o verbo ter, passará é o verbo passar, e uma conjunção ligando essas duas orações. Oração número 1, a oração número 2, e o síndeto aqui, fazendo essa conexão. Estou seguindo uma linha de raciocínio, o texto tem vários erros, e eu chego a uma conclusão. Portanto, passará por uma revisão. Essa conjunção, ela é uma conjunção coordenativa conclusiva, ok? Bom, se eu tenho aqui, nessa estrutura, verbos, então, trata-se de frase verbal. Ixi, que bagunça! Essa estrutura aqui não tem verbo. Bagunça, nesse caso aqui, você pode falar, mas não é o verbo bagunçar? Não. Aqui, bagunça é um substantivo. É aquela classe de palavras que dá nome a algo. A ação de bagunçar, né? É o nome da ação de bagunçar. Veja que não está situada no tempo. Se não está situada no tempo, não pode ser verbo. Então, eu tenho aqui uma frase nominal. É muito importante lembrar que para ser verbo tem o requisito de estar situado no tempo, tá? Você verifica. Está conjugado no presente? Está conjugado no pretérito? Ou está conjugado no futuro? Se não tem essa conjugação, em algum momento, em algum tempo, não é verbo. Ai, ai. Aqui nós temos uma frase nominal, né? Com interjeições que expressam sentimentos, emoções. Frase nominal. Não tem a presença de verbo nessa estrutura. Continuando aqui. Ou você assume a responsabilidade ou pede demissão do cargo. Bom, temos aqui assume, verbo assumir, pede, o verbo pedir. E tanto na primeira oração quanto na segunda oração, temos a presença de uma conjunção que traz aquela ideia de alternância. Ou uma coisa ou outra. Ou isso ou aquilo. Não são ações concomitantes, tá? Uma ação exclui a outra. Ou você assume a responsabilidade, ou pede demissão do cargo, tá? Então, nós temos aqui ou, conjunção coordenativa alternativa, presença de verbo, frase verbal. Frase verbal. Ruído de chave na porta, passos leves no corredor. Essa estrutura também
não tem a presença de verbo. Você pode observar que, mesmo aquelas palavras que você poderia confundir com verbo, se você nota com atenção, elas não estão situadas no tempo, não podem ser verbos, tá? Frase nominal. Por fim, temos ali o enunciado. Ninguém na rua nessa noite chuvosa. Ninguém na rua nessa noite chuvosa também é uma frase nominal, não tem a presença de verbo. Não tem aquela classe de palavras que representa algum processo situado no tempo, ok? É importante, pessoal, fazer uma revisão das 10 classes de palavras, tá? Para poder fazer essa análise morfológica detalhada e verificar, até mesmo por exclusão, a questão da não presença do verbo ali, né? Número 4. Sublinhe os verbos e classifique os períodos em simples ou composto. O que é o período simples? O período simples é aquele período que tem só um verbo, ou seja, ele tem só uma oração. O período composto, portanto, é o período que tem 2 ou mais orações, 2 ou mais verbos. No calor da tarde, Sultão cerra os olhos e dorme. Bom, cerra é o verbo cerrar, significa fecha os olhos, né? Ele fecha os olhos e dorme. Cerra, cerrar e dorme, o verbo dormir. Estão situados no tempo presente. Eu tenho aqui, então, 2 verbos, 2 orações. Olha aqui o conectivo, né? Fazendo essa ligação. Se eu tenho 2 verbos, ou seja, se eu tenho 2 orações, nesse caso, eu tenho um período composto. Próximo. Elias jamais levou a mulher a um teatro. Quando eu leio com atenção, eu observo que eu tenho aqui o verbo levar. Elias jamais levou a mulher ao teatro. O verbo levar aqui está situado no tempo pretérito. Então, temos um verbo dentro desse período simples, tem apenas uma oração. Então, coloquem aí, simples. O Marquês desobedece às ordens do rei? O Marquês desobedece às ordens do rei? Bom, aqui, pessoal, nós temos o verbo desobedecer. Se você observar esse período, tem apenas um verbo, ou seja, tem só uma oração, portanto, é um período simples. Quem me perguntou isso? Verbo perguntar. Apenas ele como representante desse período, portanto, período simples também. Próximo ali, um bonito lampião iluminava a varanda. Olha lá o verbo iluminar. Então, nós temos só um verbo aqui nesse período. Deixa eu marcar aqui com nossa caneta, com o nosso lápis, né? Aqui, iluminava, verbo iluminar. Tem só esse verbo, então, nós temos um período simples. As geadas e as secas deixam os lavradores preocupados. Deixam é o verbo deixar. Então, passa aí o grifo, né? Abaixo do verbo e escreva ali, período simples. Vamos voltar aqui na letra F que eu pulei, né? No inverno, as noites são mais longas. São é o verbo ser. Apenas esse verbo no período simples. Coloque aí, simples. As araras de cores vistosas posavam para os turistas. Posar é o verbo aqui, né? No infinitivo, posar. Então, eu tenho apenas esse verbo, é o período simples também. Por fim,
Para onde vai a minha vida e quem a leva? Olha só que profundo, né? Então, nós temos aqui essa estrutura, começa com a letra maiúscula, vai até um sinal de pontuação forte, que nesse caso aqui é o ponto de interrogação. Temos um período. Dentro desse período, eu tenho o verbo. Para onde vai? Vai é o verbo ir, a minha vida. E quem a leva? Leva, o verbo levar. Duas orações. Se eu tenho dois verbos, tenho duas orações. Duas orações, o período é composto. Coloquem aí, composto. Ok? Bom, então aqui nós encerramos a parte da resolução de atividade de fixação sobre conjunções, verbos, frases nominais, frases verbais, período simples, período composto. E aí no vídeo de número 3, vamos iniciar ali a explicação de formação do período composto e na sequência resolver alguns exercícios também, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. É importante fazer então a revisão não só da questão de frase, oração, período. Para você entender orações coordenadas, é muito importante ter noção de classes gramaticais, as classes de palavras, as 10 classes de palavras. E o foco é na conjunção e no verbo, tudo bem? Façam as revisões, estudem com cautela, tentem fazer os exercícios novamente, façam anotações. Dessa forma, eu tenho certeza de que vocês conseguirão ter êxito nas atividades, na compreensão do conteúdo, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo e continue acompanhando o canal. Grande abraço!